Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje gravado na nossa suíte no Não Salgados Palace. Estamos de férias. Sim, em Albufeira, no Algarve, a apanhar sol, a fazer muita piscina Sim. e a passar aqui tempo em família. Sim, muito bom. Sim, só que esta nossa vontade de todas as semanas lançar um episódio do podcast fez com que ocupássemos aqui mais ou menos uma hora das nossas férias. Também uma boa forma, estamos só os dois, só por um bocadinho. É verdade, deixamos os meninos na piscina e podemos estar aqui um pouco a conversar. Esta semana nós vamos falar sobre coaching. Vamos falar sobre porque é que pode ser tão difícil usar coaching nas nossas vidas, mesmo quando dizemos a toda a gente que somos coaches profissionais e ajudamos toda a gente a atingir resultados, mas depois vemos à rasca para os alcançar. E depois tu traz uma surpresa no fim, não é? Sim, tem uma surpresa bem lá no final, mas durante esta nossa conversa vamos ter a oportunidade de falar sobre coaching de uma forma que eu acho que vai ser mesmo muito útil para quem sabe muito pouco sobre coaching, mas também para quem já sabe muito sobre coaching. Acho que toda a gente que ouve o nosso podcast vai gostar desta nossa conversa. Boa. E sim, fiquem até ao final, porque depois lá no final uma bela surpresa. Há uma bela surpresa. Nunca antes vista, ouvida, como é que se diz? Sim, quer dizer, podemos dizer já que é uma espécie de um teste de marketing. É isso. Ok? Que acontece bem lá no fim do nosso episódio. Tá bom. Tá. Vamos a isso. Então vamos a isso. Pedro, porquê é que tanta gente que trabalha com coaching tem dificuldade em fazer coaching consigo próprio? Ou seja, tem dificuldade, pelo menos parece-me a mim daquilo que eu observo, em fazer auto-coaching. Porquê que isso é tão difícil? Porque hoje não há cada vez mais pessoas que dizem que são coaches, que trabalham com coaching. Já agora tive a oportunidade de dizer a diferença entre coach e coaching, não é? A coaching como atividade, não é? Que trabalham com coaching é a pessoa, coaching é a atividade. Okay. Exato. E até, sabes que até tenho visto pessoas que trabalham com coaching, que têm dificuldade em diferenciar essas palavras. Ainda temos mais uma que é coachee, que é o cliente de coaching. Mas tenho estado assim, a refletir sobre isso, essa dificuldade aparente em aplicar o coaching à nossa própria vida, não é? Eu acho que nós também às vezes deparamos-nos com essa dificuldade, não é? Tantas ferramentas, e mesmo assim às vezes é difícil. Como é que tu sabes como é que tu chegaste a essa conclusão? De que eu chego a uma conclusão parecida, ok? Certo. Era só para ver se chegamos lá pela mesma via. Como é que chegas à conclusão de que podem existir tantas pessoas a falar sobre coaching e até a utilizar coaching de forma profissional, ou seja, a venderem sessões de coaching aos seus clientes e a proporem-se ao mercado como: olá, eu sou um coach. Como é que tu chegas à conclusão de que muitas destas pessoas podem ter dificuldade em utilizar coaching nas suas próprias vidas? Esses são julgamentos, claramente julgamentos, que eu faço pelas próprias partilhas que assisto e pelos resultados que vejo / não vejo. E também por uma série de incongruências até que deparo às vezes, porque nós falamos muitas vezes aqui do desenvolvimento pessoal tóxico, e eu acho que tal como há desenvolvimento pessoal tóxico, há o coaching tóxico também. E é daquele que quando se utiliza muitos clichês, daqueles típicos de coaching sobre os resultados, sobre acho que mas achas que quando alguém utiliza clichês, isso poderá querer dizer que não está a conseguir utilizar coaching na sua vida? Não, pode querer dizer que não necessariamente, mas depois, não é? Comparo isso com outras coisas que também vejo das mesmas pessoas. Mas eu queria só reforçar aqui mais uma coisa, que eu há bocado disse que nós também às vezes temos nós próprios essa dificuldade. Portanto, agora estava a falar dos outros. Por acaso essa expressão que tu utilizaste agora, e eu vou responder à tua pergunta, ok? Mas essa expressão que tu utilizaste agora, eu no outro dia estava a refletir sobre isso, que é:
quando nós queremos supostamente vulnerabilizar-nos ou humanizar-nos perante as outras pessoas, dizer, por exemplo, assim, porque eu sou um coach e tenho estas ferramentas todas, e depois digo assim, não, mas atenção, porque eu também às vezes, como se fosse uma coisa... Mas eu não disse às vezes. Assim, Disseste que eu até repeti. Não, mas é só por pouco. Às vezes nós dizemos, eu também às vezes, que é como quem diz, acontece raramente, excepcionalmente, uma outra vez. Foi por isso que reforçaste agora que sim, é muitas vezes. Não diria que haja, diria que é muitas vezes. Mas olha, eu chego a uma conclusão parecida com a tua, por dois meios diferentes. Um, que é assim mais especulativo, é de ver aquilo que as pessoas estão a comunicar, o tipo de coisas que comunicam, o tipo de coisas que promovem e também algum tipo de resultados que obtêm. Mas eu gostava de explicar um pouco melhor, explicar-te e a quem nos está a ouvir de que resultados é que eu estou a falar. Mas há outro meio para chegar a esta conclusão, que é o contacto direto com alunos e clientes que muitas vezes são profissionais de coaching. Não é? E nós os dois, em particular, temos, ao longo dos anos, temos muitas pessoas que até algumas delas são nomes conhecidos no mercado e que quando lidam com as suas dificuldades também nos pedem ajuda, não é? Com os seus relacionamentos, com a parentalidade, com o negócio. E às vezes, nesses momentos, há assim um confronto de que engraçado. Eu abro o Instagram desta pessoa e esta pessoa está a promover uma coisa e está a dizer uma coisa, mas há 5 minutos está-me a enviar uma mensagem a dizer, olha, eu estou à rasca e eu não sei o que fazer. Não é? Então, aí percebe-se que uma coisa é promover e falar e outra coisa... ajudar os outros. E ajudar os outros, ou propor-se ajudar os outros, e outra coisa é fazer e utilizar na primeira pessoa. Não é? E eu como tenho a mania que sou esperto, acho que sei onde é que está a dificuldade. Então. Ou porque é que isso acontece. Tá? Mas ia só dizer que eu propus há bocado, e acho que também utilizaste uma expressão parecida, que é observando os resultados. Não é, para se poder ser um coach, ou um estudante de coaching, ou um utilizador de coaching, que de facto faz utilização das ferramentas na sua própria vida, não é necessário ter resultados incríveis. Certo, não é necessário dizer, sou o tipo que é milionário e tem relações de sonho e tem uma forma física incrível, é que está a utilizar ferramentas de coaching. Né? Utilizar ferramentas de coaching, que são sobretudo ferramentas de questionamento, aquilo que conseguimos observar é que há movimento e há progresso e há mudança. O que não quer dizer que funcione logo, ou quer dizer que não quer dizer que funcione no curto prazo, não é? Mas tu notas que a pessoa está neste movimento de se questionar, de mudar coisas, de experimentar, de se pôr em causa, de procurar soluções, enquanto que o contrário disto, que é, acho que isso que às vezes faz ter a suspeita de esta pessoa deve ter dificuldade em utilizar as ferramentas consigo mesma, é quando nós reparamos que as coisas são sempre iguais, que são muito superficiais, que são um pouco pensadas, que a pessoa não se está a pôr em causa, que acha que todos os seus resultados são produto não das suas ações e escolhas, mas exclusivamente aquilo que está fora, não é? Ou então o contrário, que é a pessoa a acreditar que todos os seus resultados dependem apenas e só de si e está naquela luta constante, que eu também acho que normalmente quando isso acontece, também quer dizer que a pessoa não está a conseguir utilizar coaching de uma forma eficiente, porque não está a fazer as perguntas de coaching. Porque se fizer as perguntas de coaching, também descobre que há coisas que não dependem de si, há coisas que influenciam os seus resultados, apesar de estarem fora do seu controle, etc, etc. Não é? Agora, respondendo à grande pergunta, Porquê é que é tão difícil fazer auto-coaching? Porquê é que é tão difícil fazer auto-coaching? É que quando nós fazemos auto-coaching, nós somos simultaneamente. Não é? Tu utilizaste aquela nomenclatura no início, não é? O coach e o coachee. O coach, no processo de coaching, é o agente que está a promover, através de perguntas, exercícios e reflexões, o processo de coaching, e o coachee é o cliente ou o beneficiário do processo. Quando nós fazemos auto-coaching, somos as duas coisas ao mesmo tempo. Somos o coach e somos o coachee. E às vezes é genuinamente difícil fazer um bom trabalho como coach quando tu não consegues ausentar-te daquela posição de coachee. Porque para tu fazeres um bom trabalho de autoquestionamento, às vezes é mesmo importante tu questionar-te como se tu fosses duas pessoas momentaneamente, não é? Que é tu dissociaste e fazes perguntas a ti mesmo
sobre os teus processos, sobre os teus resultados, sobre a tua vida, e às vezes isso é muito difícil porque nós estamos a viver a nossa vida, não é? Uma das grandes dificuldades acho que são as emoções, que são filtros muito importantes. Eu, por exemplo, se eu estiver num estado emocional em que estou muito triste, ou estou muito desapontado, ou estou frustrado, ou estou a sentir raiva, se eu nesse momento... Ou medo. Se eu nesse momento fizer auto-coaching, eu até posso fazer um exercício de, vou entrar no papel de coach, mas aquelas emoções estão ali presentes, elas estão fisicamente presentes no meu corpo. Logo, elas são um filtro que vão condicionar muito a qualidade das perguntas que eu consigo fazer, as especulações que surgem a seguir, o tipo de respostas que eu consigo produzir. É por isso que há momentos onde a melhor forma de lidar com isto é ou esperar por um momento diferente, onde eu possa estar mais equilibrado ou neutro e tenha mais facilidade em fazer este processo, ou então pedir ajuda de alguém. É pedir ajuda, olha, eu estou a lidar com este desafio, eu sei que tu dominas o processo de coaching, podes-me ajudar, não é? Podes-me orientar nesta investigação. Estou a avançar aqui, estou aqui a refletir sobre, tu utilizas efetivamente muito o auto-coaching, e relatas que eu faço muitas vezes a mim. Olha, estive aqui a fazer um processo de auto-coaching e aconteceu isto, Sim. aquilo, ou diz-me o que achas sobre isto, o que é que pensas sobre esta, mas tipo, faz um trabalho muito completo sozinho e tens uma fase que acho que estou a exagerar se digo que quase sempre é isso que acontece nos teus processos de auto-coaching, que no fim reportas a alguém, ou a mim, ou a Ana, que trabalha connosco, assim que, ou não? Sim, a nossa filha, que ao longo do tempo foi sempre uma coach muito importante para mim, ou algum dos coaches da equipa da Life Training, quando são mais o tipo de questão que eu costumo discutir com eles. Mas é verdade isso, que nos teus processos de auto-coaching finalizam-se numa espécie de reporting. Sim, porque durante esse reporting eu consigo avaliar melhor a qualidade do trabalho que fiz. Okay. Né? Mas então, isso é uma parte essencial do processo de auto-coaching. Será que é por isso que também é difícil? Tu estavas a falar das emoções, mas será que também é difícil porque não tens... Nem toda a gente tem a quem reportar que tem esse conhecimento do processo? Eu acho que isso pode ser uma dificuldade, mas eu acho que a maior dificuldade é mais de base, é mais de base do que essa questão de não ter a quem reportar. Certo. Embora essa também possa ser importante. Mas é mais de base, porque quando muitos de nós, não é, aprendemos coaching em formatos muito rápidos. Não é? Eu fui fazer a minha certificação em coaching, o treino propriamente dito demorou 6 ou 7 dias. E depois disso, iniciei, onde eu aprendi os conceitos básicos, já andava há algum tempo, eu já tinha sido cliente de coaching durante 6 meses, depois aprendi os processos básicos, que são mesmo os básicos, a partir daí depois começam-se a explorar outras coisas, e depois entramos na fase de treino. A fase de treino é o quê? É fazer sessões de coaching com outras pessoas, ir refletindo sobre isso, depois refletindo sobre a reflexão, e depois fazendo mais sessões e tendo mais conversas, e é um processo contínuo, que no meu caso já vai em quase... Eu fiz a certificação em coaching em 2006, portanto já vai em 16 anos neste processo de questionamento. E que é um processo que é muito de ir afinando, mas ao mesmo tempo sabendo que nunca vou chegar à pergunta perfeita, porque o processo de coaching é muito de observar aquilo que temos à nossa frente, com base naquilo que nós observamos, não é? Começar a produzir perguntas e a propor exercícios, depois observar as respostas, em função disso ir buscar modelos que permitam ajudar o cliente a organizar a informação. Só que é um trabalho que tem sempre uma subjetividade muito grande, porque depende daquilo que está a acontecer e depende da qualidade da minha observação e depende de algumas decisões que eu vou tomando ao longo do processo sobre... Olha, vou mais por este lado ou vou por aquele, vou fazer esta pergunta ou vou fazer outra, vou-me focar nesta situação ou naquela outra, não é? E, portanto, isto é um trabalho que... é um trabalho de desenvolvimento, que é sobretudo um trabalho de desenvolvimento pessoal. É que tem que ser eu, enquanto coach, a ter vontade de desenvolver as minhas habilidades de observar,
de questionar, de intencionar, de me pôr em causa, de aprender continuamente sobre o sistema humano e sobre as interações. E isto, a fase inicial do treino, que para muitas pessoas passa por fazer um treino de... Eu, por exemplo, ensinei coaching durante muitos anos com 2 módulos de 4 dias cada, né? Hoje em dia, nos últimos 2, 3 anos, fazemos isso através de um processo de sessões online ao longo de 12 semanas. Mas é uma sessão de 2 horas por semana ao longo de 12 semanas, mais uma quantidade muito grande de material de estudo. Né? E depois sessões posteriores de treino, workshops com temas extra, etc, etc. Mas o que eu quero dizer é que o tempo que tu passas formalmente com um instrutor a apresentar-te conteúdos e a fazer exercícios é muito pouco. Não é? O momento em que tu te vais realmente desenvolver como coach é a tua prática. E muita dessa prática não é uma prática com alguém ao teu lado a dizer, olha, agora pergunta isto, olha, agora fizeste mal. É muito para tu fazeres uma sessão de coaching a sério, estás tu e o teu cliente. Portanto, é muito de tu usares alguns recursos que já tens disponíveis inicialmente e que muitas pessoas não têm ainda suficientemente desenvolvidos, não é? De apreciar, de questionar, de investigar, de conceber várias possibilidades. E também de se conseguir observar, eu acho que disseste isso há um bocado, né? De se observar um bocado de fora também, e observar as diferentes partes que nós somos, né? Que se manifestam nesse processo, e eu perceber que há uma parte de mim que tem estas necessidades, mas depois há outra que tem estas necessidades, este tipo de capacidade, não é? De testemunhar a própria experiência de alguma forma, não é? Sim, porque durante... Se por uns momentos esquecermos a palavra coaching, né, e até podíamos substituir por conversa consciente, que é isso que acontece num processo de coaching. A única diferença assim maior é que se nós tivermos os dois a ter uma conversa consciente, a conversa consciente é sobre a minha vida e é também sobre a tua. Quando estamos numa conversa de coaching é muito sobre a tua vida enquanto cliente. Estamos muito focados num de nós. Mas quando nós estamos se eu estiver a conversar contigo e a fazer-te perguntas sobre a tua vida, naturalmente eu também noto que, olha que engraçado, eu senti uma emoção quando a Mia disse isto, ou eu senti um julgamento, né? Eu comecei a julgar, ou eu não gostei disto, eu agora senti aqui uma certa resistência, ou agora senti muita curiosidade. E eu percebo que, embora isto seja sobre a Mia e aquilo que a Mia me está a dizer, estão a acontecer coisas comigo. É por isso que, quando vamos para o cenário de coaching, o coach tem que ser muito hábil a entender que, embora isto seja sobre o meu cliente, há um processo de auto-coaching aqui também... Sempre a acontecer. Sempre a acontecer, porque isto é uma das regras fundamentais de funcionamento do nosso inconsciente, é que o nosso inconsciente acha que é sempre tudo sobre nós. Portanto, na conversa de coaching, embora seja sobre o cliente, o nosso inconsciente vai disparando reflexões sobre pois é, quando aconteceu isto comigo, ou se fosse, ou ele não devia ter feito porque eu acho que não é assim. Então, que engraçado, eu estou sempre a puxar isto para mim. Mas, e eu acho que, deixa-me só dizer, só para fechar aqui, eu acho que esta é a razão pela qual tantas pessoas têm dificuldade depois em trazer os processos de coaching para a sua vida. É porque ainda não chegaram a este ponto de reflexão que lhes permita depois executarem os processos sozinhos na sua própria vida. Vê se concordas de uma competência / atitude que eu acho que é muito importante nesse processo, que é, não sei se eu vou inventar uma palavra, que é auto-honestidade. Sim. Não é? É de conseguirmos ser... Auto-honestidade, sim. É de conseguirmos ser totalmente honestos com nós mesmos, não é? Que eu acho que muitas vezes não somos. Algumas pessoas têm a tendência de se sobrevalorizar, mas há tantas outras pessoas que tendem a subvalorizar, né? Que dizem, eu sou um cocó, e há palavras piores, e outra é mais tipo, não, os outros é que não me entendem, ou que não percebem que eu tenho valor, ou whatever, ou eu sou o maior. Né? Mas este processo de me observar e investigar e ser curioso em relação a mim, como estás a propor, requer que eu consiga ser também totalmente honesta em relação ao que se está a passar comigo. Sim, às vezes quando os meus / nossos, estou a dizer, porque quando estou a ensinar coaching é com a equipa da Life Training, com a nossa equipa de coaches. Quando os nossos alunos
tipicamente, quando começam a fazer as suas primeiras experiências de, ok, já aprendi aqui algumas ferramentas, agora vou para a ação e vou fazer sessões de coaching. E inicialmente é a trabalhar com os seus colegas, não é? Portanto, é num cenário muito seguro. Mas rapidamente as pessoas começam a dizer, epá, eu fiquei à rasca e eu não sabia o que perguntar. Epá, eu não tenho jeito nenhum para fazer coaching, porque eu não sei o que perguntar. E isso não é verdade. Eu digo, não, mas o simples facto de tu teres entendido que naquele momento não sabias o que perguntar é que é o processo de auto-coaching a começar a aparecer. Que é tu estás consciente do que está a acontecer contigo e agora dizes, ok, eu não sabia o que perguntar nesta situação, agora segue o processo. Qual é a minha intenção? A minha intenção é saber o que perguntar. Só que como é que eu posso descobrir isto? Exato. Depois há outra pessoa que não faz isso. Né? Ou que aprende alguma coisa e nunca consegue... Eu conheço muitas pessoas que são totalmente ao contrário, que aprendem, nunca acham que é suficiente. Mas depois há também outras pessoas que aprendem um bocadinho e depois logo lançam-se e acham que é totalmente ok estar a aplicar. Aí é que falta um bom processo de auto-coaching. Aí é que falta um bom processo de auto-coaching. E como... também falta um bocadinho, se calhar, no primeiro, mas nomeadamente no segundo. E como às vezes as pessoas aprendem um bocadinho de coaching e até dizem, e até têm umas experiências que funcionam bem. Peguei neste processo, utilizei com esta pessoa, com esta, 3 ou 4 pessoas, olha, as pessoas até começaram a atingir resultados. E então vou já trabalhar como coach, não é? Eu vou já criar a minha página, eu vou começar a dizer às outras pessoas, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo. E às vezes algumas destas pessoas, até porque têm competências de comunicação, são perseverantes, arriscam, mandam-se para a frente e até às vezes acabam rapidamente num processo onde já estão a ensinar outras pessoas a fazer coaching. Mas elas próprias ainda não conseguem realmente fazer coaching com outros clientes, elas fazem de conta que conseguem, mas não conseguem. E não conseguem fazer consigo. É aí que depois surge esta incongruência, que é uma incongruência-chave, que, voltando à nossa conversa inicial, eu como coach enfrento todos os dias muitas dificuldades nas áreas-chave da minha vida, não é? Na minha carreira, nos meus relacionamentos, com a minha família, com os nossos filhos, contigo, com o meu dinheiro, com a minha forma física, etc, etc. Não é? Eu todos os dias lido com isto. Agora, se me perguntares se eu sinto que fico completamente à toa numa destas áreas, não faço a mínima ideia por onde começar, que começo a ter respostas altamente destrutivas do meu sistema, que entro em processos pouco saudáveis. Não. Porquê? Porque faço auto-coaching. Não é? E através desse processo começo a encontrar soluções que muitas vezes passam por pedir ajuda a outras pessoas. Certo. Portanto, é incongruente quando eu vejo alguém que até pode ter chegado a um ponto de se apresentar no mercado como eu sou um coach ou até como eu ensino outras pessoas sobre coaching, mas que depois tenho dificuldades que não são superficiais, que são muito grandes nos meus relacionamentos, na minha carreira, na minha saúde, na minha energia. Aí começa a incongruência a ser muito grande. Mas nasce de eu não ter feito este trabalho de base e muitas vezes não estar disposto a fazê-lo. Certo. Se calhar nem sequer tem consciência da importância de fazer. Sim. Mas diz. Para ser coach, como para ser terapeuta, para fazer acompanhamento psicológico, é necessário que haja aqui humildade. A humildade de eu não sei, isto é difícil, vamos explorar isto juntos. Só que esta humildade, muitas vezes, ela não é bem recebida no mercado. Não é? Que é, e a humildade de pedir ajuda, que mencionaste há bocado, que acho que é importantíssimo. Mas não concordas que isto às vezes não é bem recebido no mercado? O mercado, muitas vezes, numa primeira fase, vai retribuir mais a quem diz, não, eu tenho certeza, eu sei como é que isto se faz, eu tenho o segredo, eu tenho disciplina, eu tenho a fórmula, não é? Eu sou super disciplinado, eu vou e levo tudo à frente até alcançar o meu resultado, eu sei exatamente o que dizer aos meus clientes para eles alcançarem os seus resultados, todos os meus clientes atingem altos resultados. É? Além de muitas destas propostas serem, no fundo, fraudulentas, no sentido em que elas não são verdadeiras, a pessoa está a mentir ou a omitir coisas muito importantes. Mas
elas podem ser muito sedutoras. Está a vazar. Depois, tens alguém que faz isso tudo e ao mesmo tempo apresenta assim uma falsa humildade. Aquilo que tu me estavas a apontar há bocado. Eu também, mas às vezes tenho alguma dificuldade. Sim, eu também hoje de manhã acordei e não tive logo vontade de ir ao ginásio, mas depois entrei no meu processo e pá, eu. Não é? No fundo passa por observarmos com muita curiosidade, não é? A quem nos fala destes temas. Só que eu acho que neste momento está a haver aqui um mau serviço prestado, acho que não de uma forma intencional, mas há um mau serviço prestado àquilo que realmente é coaching e coaching pode fazer por nós. Porque eu sigo algumas páginas muito engraçadas no Instagram de... Tipo anti-coaching. Anti-coaching, onde se goza imenso com os coaches e depois se chega às generalizações, no fundo, todos os coaches são os aldrabões. Pois estas generalizações vêm de observar pessoas que são muito incongruentes a falar sobre coaching e que fazem uma coisa que na sua gênese não é coaching, porque... se eu estou a mandar aquilo que eu gosto de chamar de bitites, não é? Quer dizer, faz isto, faz assim. Isso logo na sua base, isso não é coaching, porque não há nenhuma ferramenta de coaching que seja de manda bitites indiscriminados. Podes fazê-lo, não digas que é coaching. Sim, não digas que é coaching. Podes utilizá-lo como uma ferramenta de coaching quando já estás assim num nível mais avançado e sabes exatamente que essa proposta vai criar uma reação do outro lado e estás mais interessado em estudar a reação do que propriamente em que a pessoa faça aquilo que lhe estás a mandar, não é? Aliás, logo a seguir vais a questionar o facto, se calhar, da pessoa ter aceite fazer aquilo sem questionar. Sem questionar. Mas acho que é um mau serviço, porque coaching, que é uma coisa que na sua base é muito simples, não é? É uma arte ou um processo de manter conversas deliberadas, onde queremos alcançar um determinado objetivo ou temos uma determinada intenção na base da conversa e onde estamos muito mais interessados em explorar do que em fechar logo as coisas. Isto eu acho que é mesmo importante, porque muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva nascem de termos pouco estas práticas. De, no local de trabalho, questionarmos muito poucas coisas, de sermos muito pouco abertos a explorar, na família, nos relacionamentos. Não é? Os nossos grandes problemas vêm de nós não definirmos e claramente as nossas intenções, de não observarmos atentamente e de não irmos explorando diferentes oportunidades. Certo. Não é? E porque isto estás a dizer é super importante para mim, claramente, porque toca o meu trabalho na área da parentalidade, né? Onde esta capacidade de fazer auto-coaching é fundamental, né? É fundamental. E acho que esquecemos-nos muitas vezes disso. Sim, é por isso que algumas pessoas começam a ouvir falar de parentalidade e no início ficam um bocado desiludidas, que é, então eu vim pedir a ajuda da Mia para arranjar os meus miúdos que estão estragados e agora parece que isto é sobre mim enquanto pai ou sobre mãe, não é? Mas acontece a mesma coisa com um líder de uma empresa ou um treinador de uma equipa de futebol, não é? Que inicialmente pode achar que isto é sobre as outras pessoas. E depois descobre que a base do coaching é o auto-coaching. A base da liderança é a autoliderança, não é? A base da parentalidade é a autoparentalidade, não é? E eu acho que isto é tão interessante. E podíamos lhe chamar coaching ou podíamos lhe chamar outra coisa. É por isso que eu quando eu estou a ensinar pessoas sobre coaching, ou às vezes ensinar até um verbo assim um bocado arrogante, quando estou a propor a outras pessoas experiências onde elas vão lidando com estas ferramentas e com estes processos, eu fico contente porque aquilo que nós estamos a fazer é uma coisa muito base na experiência humana, social, coletiva, que é nós conversarmos e estarmos a recuperar uma forma de conversar que é aberta e que é ao mesmo tempo direcionada. Sim. Ela é aberta no sentido em que nós vamos recuperando muitos recursos, vamos entrando em contato com muita informação, mas ela é direcionada. Nós temos uma direção que queremos seguir. Agora, no fim, nós estamos quase no fim aqui da nossa conversa, não é? Temos mais uns minutos. Temos mais uns minutos. Mas estava a pensar que isto estás a dizer agora é importante porque no início falámos mais dos profissionais de coaching, né? Mas aquilo que
acho que acima de tudo tu me tens ensinado sobre o coaching, que não é algo só para profissionais, né? Nós para fazermos uma certificação, um curso em coaching, não precisamos de querer trabalhar efetivamente, fazer uma carreira como coaches. Aliás, não, aliás, muitas das pessoas, embora o curso que eu ensino hoje em dia se chame Certificação em Coaching Profissional, no sentido... A experiência que proporcionas neste momento. Sim, porque aquilo que nós queremos ensinar são as técnicas e os processos que eu e a nossa equipa utilizamos como coaches profissionais. Certo. Só que esses processos, eles claro têm algumas diferenças, porque é diferente tu estás a trabalhar com o teu cliente que tu não conheces e que até no limite se está a pagar pela sessão, não é? Se for uma sessão realmente profissional, não é exatamente igual a teres uma conversa com o teu filho, ou com o teu marido, ou com o teu colega de trabalho, ou com o teu chefe, ou com o teu cliente na empresa. Certo. Só que as bases são semelhantes. E há muitas pessoas que estudam coaching profissional porque querem ser coaches. Há pessoas que estudam coaching profissional porque têm atividades onde equipas de trabalho, lideram equipas de trabalho, são terapeutas, há imensos psicólogos que estudam coaching, por exemplo, há imensos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros. Há muitas pessoas destas áreas que querem aprender coaching. Há muitas pessoas ligadas à performance, não é? que estudam coaching, ou ligadas ao desporto, ou ligadas às artes. E há muitas pessoas ligadas ao mundo das empresas, não é? Que essas, por excelência, entendem... Também empreendedores. Sim, e muitos empreendedores que muitas vezes querem tornar bons a utilizar coaching consigo e também aprenderem a comunicar utilizando princípios de coaching. Mas em cima disto tudo ainda tens pessoas que querem aprender coaching mais porque... Precisamente pelo auto-coaching. Precisamente pelo auto-coaching, porque se querem tornar muito boas a fazer isto, não é? E eu, durante muito tempo, eu até fazia cursos quase só de auto-coaching, isto é só para utilização pessoal, mas tenho visto ultimamente bons resultados com pessoas que fazem este processo, passam pelo processo de fazerem sessões de coaching com outras pessoas, de aprenderem a utilizar estes questionamentos. Parece que às vezes nós os incorporamos mais para depois os utilizarmos connosco. Mas isto é sempre o início de uma aventura, não é? Aliás, quando os nossos alunos chegam ao final do curso e fazem o projeto final, né, eles recebem um diploma da nossa parte, a dizer parabéns, estás pronto para começar a estudar isto a sério, não é? Porque é uma proposta de que não há um guião, não é? Pega lá este guião ou estes meia dúzia de guiões e agora podes ir trabalhar com pessoas. Claro que dá para fazer coaching com base em guiões, mas a probabilidade daquilo funcionar é sempre muito pequena, porque o guião está preparado para um determinado contexto, para uma pessoa com determinadas características, não é? Qual é a probabilidade de ser essa pessoa que te aparece mesmo à frente? Nós queremos, muitas vezes no início, muitos guiões, e as fórmulas, não é? Tem a ver com isso também, diz-me como fazer. Mas sim, era espetacular ter esses guiões, mas depois a investigação não nos demonstra isso, demonstra que quem consegue ao longo do tempo ajudar os seus clientes a alcançar melhores resultados é quem tem um processo mais aberto e que está mais baseado no desenvolvimento daquelas competências da observação, da intencionalidade, da flexibilidade para ir testando diferentes abordagens. Eu acho que ao longo do tempo isso vai sempre gerar melhores resultados. Normalmente quem fecha mais e diz, tenho aqui um guião, tens aqui 5 perguntas que fazes isto, depois passados uns meses já é outro guião e depois já é outra ferramenta e depois já é outra cena qualquer, porque aquilo vai funcionar num número limitado de vezes e muitas vezes funciona à força, que é tu acreditas tanto naquilo, que aquilo transforma-se numa cena meio placebo, forças aquilo nas outras pessoas e depois dizes, estás a ver, já atingiste o resultado, não atingi, atingiste. Não é? Se não atingiste é porque não querias. Algum resultado há sempre, não é? Algum resultado há sempre, não é? E depois forçamos um bocado isto. Mas é difícil, porque não ter um guião ou uma fórmula a seguir requer muita presença, requer muita capacidade de observação. Mas não é isto que acontece na parentalidade. Qual é o guião da parentalidade, não é? Qual é o guião da liderança nas empresas? Não há guião. Qual é o guião dos relacionamentos amorosos? Não é? Há um guião e eu faço meia dúzia de perguntas ou tenho que ter... Não é? Não, podemos fazer como os médicos, sim, eles seguem muitos protocolos. Certo, né? Tem muitas coisas, mas mesmo aí há limites, não é?
Sim. E principalmente quando falamos em relacionamentos humanos. Mas repara, quando tu utilizas um protocolo, normalmente começas numa situação um bocadinho mais aberta e vais fechando até chegar a uma coisa extremamente específica, não é? E depois podes ter uma solução para essa coisa extremamente específica. Só que muitas vezes essa coisa específica está ligada a 35 outras coisas extremamente específicas. Eu nem queria entrar por aí, mas era um bocadinho isso que estavam aqui, não é? Há tantas outras coisas, se calhar não chegas a uma conclusão com uma coisa e dás um comprimido quando também era preciso ver a alimentação. Whatever. Mas sim. Sabendo que, e se calhar isto aqui também pode ser uma boa forma de fecharmos a conversa, nós no início falamos em resultados e de que às vezes o resultado não é bem o resultado, é mais tu demonstrares que estás a conseguir executar um processo que está orientado para o resultado. Não é? Mas o que eu às vezes observo com algum interesse é que eu e outros coaches que têm esta abordagem, e eu acho que a maior parte dos coaches que estudam com a Life Training também, coitadinhos, levam tanto com esta injeção de ter um processo aberto, de ser um processo muito baseado no auto-coaching, né? Que acho que tem assim uma orientação mais parecida com aquela de que eu estou a falar aqui ao longo deste episódio. E parece que é uma orientação que não é tão voltada para o resultado. Não, tu tens é que produzir o resultado, tu tens é que pôr a empresa a faturar mais, tu tens é que pôr o jogador a marcar mais golos, tu tens é que conseguir atrair a alma gêmea nos próximos 6 meses, não sei o quê. Parece que é menos orientado para isto, porque é muito mais aberto e muito mais focado noutras coisas. Só que depois, quando tu vais estudar isto, nós às vezes sentamos os dois a falar sobre isso e dizer que engraçado. Apesar de isto ser muito menos o foco do que noutras abordagens, onde só se fala em resultado, quando nós estudamos o que é que aconteceu com os nossos clientes ao longo do tempo, olha esta pessoa, olha aquela outra, né? Eu às vezes falto, olha os jogadores de futebol com quem eu trabalho, olha este, olha aquele, olha o outro, olha este treinador, olha aquele treinador, olha aquela equipa, olha... Não, que engraçado, há resultados muito interessantes e muito alinhados com aquilo que as pessoas realmente queriam. Mas sem este foco constante, porque este foco ele muitas vezes é um paradoxo, que é quanto mais eu me foco no resultado, mais me afasto dele. Okay? Mas isto já dava outro episódio aqui do podcast. O que é que tu ainda não disseste sobre coaching que gostavas de dizer? Olha, eu gostava, ao longo dos últimos anos, eu tenho pensado muitas vezes em deixar de utilizar esta palavra, deixar de falar em coaching, deixar de me apresentar como coach, porque há contextos onde eu chego e digo que sou coach e as pessoas dizem, que fixe, olha, se calhar pode nos ajudar com isto ou com aquilo, mas eu sou coach e dizem, pronto, mais um. Só que o aprender coaching teve um efeito muito poderoso na minha vida e continua a ter. E eu acho que é uma ligação com todas as pessoas que utilizam coaching de uma forma tão ética e tão ecológica e tão interessante e com profundidade, que faz com que eu, ao fim deste tempo, continue a utilizar muitas vezes esta palavra e continuo a apresentar muitas vezes como, olha, eu sou coach e faço sessões de coaching e ensino pessoas a utilizar coaching nas suas vidas. Portanto, essa era a coisa que eu queria dizer. Boa. Sim, coaching não só influenciou muito positivamente a tua vida, como a nossa, não é? Tu falaste um bocadinho sobre isso também ali na minha entrevista contigo, e acho que não há dúvida de quão bom tem sido, não é? E quanto tenho desenvolvido também com o tempo. Sim. Isso é muito giro. Por isso, Mia, sim, a leia de, como é que se diz, de surpresa. Então, é uma meia surpresa. Eu disse que, como nós tínhamos achado que era uma boa ideia falarmos sobre coaching, porque muitas vezes estamos nos bastidores do podcast a falar sobre coaching. Isso. E eu tinha-te dito que ia trazer uma surpresa, então, para já aqui. Senão já estava a finalizar. Tinha trazido uma surpresa aqui para o episódio e tinha estado a falar aqui com a equipa da Life Training sobre isso. Nós temos neste momento uma certificação em coaching que vai começar no dia 4 de outubro. Okay? Como eu disse há pouco, os nossos processos agora são totalmente online. Certo. Portanto, é um processo que demora 12 semanas e depois tem mais algumas semanas de follow-up, com sessões de treino, aulas extra, workshops, etc. Eu também.
participa um bocadinho. Sim, tu também participas um bocadinho, muitas vezes, ou em todos os nossos cursos online tens aparecido como instrutora convidada para falar de um tema que é fundamental em coaching, que é a empatia, certo. E que tem ajudado imenso os nossos alunos de coaching. Okay? Só que aquilo que eu queria fazer, e como é que eu vou chamar? É um teste de marketing. Okay? É um teste de marketing, que é, eu vou propor que quem está a ouvir este episódio em tempo útil, não é? Porque... Certo. O curso, entretanto, começa. O curso, entretanto, começa, não é? Mas quem nos está a ouvir em tempo útil, eu vou propor que quem se quiser inscrever no curso durante o mês de setembro de 2022, está bem? Que é para quem está a ouvir o episódio agora em tempo útil, que ao fazer a inscrição no curso, nós vamos fazer uma oferta muito especial, que é vamos oferecer o curso online Laser, que é um curso com mais de 80 lições em vídeo, que explica tudo sobre o método laser. É o curso mais completo que eu já fiz sobre o método laser, o célebre método das cores, que é um método que é muito útil para quem estuda coaching, e nós vamos oferecer esse curso online integralmente a todas as pessoas que se inscreverem na certificação durante o mês de setembro, ok? Portanto, o que é que têm que fazer? Inscrever-se na certificação e depois enviarem uma mensagem para mim, ok? Para mim. Para ti, pessoalmente. Para mim, pessoalmente. Não anda no Instagram ou Facebook? Podem mandar no Instagram, podem mandar no Facebook, podem mandar um e-mail, podem mandar através do Telegram do podcast. Mas é só LinkedIn dizer... também. No LinkedIn. Têm que fazer chegar a mensagem até mim. Só dizer assim, olha, eu inscrevi-me na certificação em coaching da Life Training e, como eu costumo ouvir o podcast, eu sei que tu tens aqui uma oferta, portanto, para validar a tua experiência de marketing, agora quero o meu curso laser. Está bem? Dá-me o meu curso de laser. E, portanto, isto não vai estar escrito em lado nenhum. Certo. É só aqui. Esta informação só está aqui neste episódio do podcast. É só para quem ouviu o episódio até ao fim. Sim. E agora... Até ao fim ainda vai-se apresentar uma prática, ou não? À prática esta semana? Não ia haver, mas agora que falaste nisso vou ter que fazer. Desculpa. Sim. Então estamos de férias, não ia haver. Esta semana não há prática. Não, a prática sabes o que é? É aplicar o teu presente de 2022. Relaxa, exatamente. Ok. Portanto, essa prática já está. Bem. Portanto, esta semana, como nós estamos de férias, estamos a tirar aqui um tempo a gravar este episódio, podem relaxar que não há prática. Okay. Tá? Mas esta experiência para mim tem um certo interesse. Também podem, claro, se conhecem alguém que sabem que está interessado nisto, podem dizer à pessoa, olha, vai ver aqui o curso, entra na página da Life Training. Vais pôr os links nas notas? Nós pomos os links nas notas e é fácil, basta entrar no Instagram, no Facebook, no meu, no teu, da Life Training, conseguem chegar até. Se tiverem dificuldade, mandem uma mensagem a dizer onde é que está a informação sobre o curso, mas podem dizer isto a outra pessoa e dizer, olha, se te inscreveres, diz-me para eu avisar o Pedro e tu ganhas este curso laser, que é um curso bem importante. Adoro. Toda a gente que segue o meu trabalho sabe isso também. E nós vamos oferecer este curso online porque ficam com mais um recurso espetacular, com mais de 80 lições. Olha, boa surpresa também para mim. É uma boa surpresa, está bem, mas agora vamos ver como é que corre o teste, está bem. Depois daqui a algum tempo eu posso aqui no podcast... Quanto é que vale o curso? Não vai ser tipo promover, vale, curso que vale, valor de não sei o quê. Eu se não estou em erro, ele é vendido na escola online da Life Training por 200 e poucos euros. Mas olha, o valor é priceless. O valor é priceless, está bem, mas isto, não há nada que me irem lá confirmar, porque estou a dizer isto assim um bocadinho de cor, está bem. Bom, olha, obrigado pela... Obrigada eu. Gosto muito de te ouvir falar conversa, sobre coaching. Porque, claro que este podcast sendo nosso, nós temos aqui um espaço também para falar das nossas visões e até promover as coisas que fazemos. Mas para mim, poder falar de uma forma séria sobre coaching transformou-se mesmo numa missão. Já sei. Portanto, obrigado por me dar espaço aqui para esta missão. Às vezes dou. Sim, obrigado. Obrigada, Pedro.